Seguimos então com a leitura do livro Getúlio Vargas em Dois Mundos, O Espírito de Eça de Queiroz, psicografia de Wanda Canuti. O golpe contra si próprio. O repouso é sempre um auxiliar para suavizar os nossos problemas, parecem se acalmar e ficar menores. Assim, Getúlio, na manhã seguinte, despertou mais calmo e decidido. Não seria a visualização dos fatos que lhe diminuiria a culpa. Tudo já fora realizado, apenas lhe aumentaria o remorso e a tristeza. Dirigiu-se à sala, tão sua conhecida, encontrando o irmão José, que o recebeu fraternalmente, indagando-lhe: Então, meu amigo, como passou a noite? Conseguiu descansar? Sim, orei e pedi a Deus, pelo menos, o conforto do repouso, para me afastar das lembranças e pude dormir. Acordei mais tranquilo. Está disposto a começar? Sim, o mais rápido possível. Novamente colocaram-se diante do aparelho e as imagens foram se sucedendo, uma após outra, desde o momento em que haviam interrompido na véspera, após a Revolução de 1935, até a instalação do Estado Novo em 1937. Tudo consumado, atingindo o clímax de uma nova preparação sorrateira e muito bem trabalhada a ele. Getúlio Vargas, o presidente ditador de uma nação com tantos problemas a serem solucionados, apresentando-se como seu salvador. Aquele que resguardava os anseios da população, da terra que amava, usando de todos os recursos para continuar no poder, eliminando qualquer possibilidade de um governo eleito pelo povo. Quando o trabalho daquela manhã foi interrompido, Getúlio pediu ao irmão José para recebê-lo em sua sala, pois sentia necessidade de falar sobre o que vira e recordara. Aquele período fora muito importante em sua vida. O bondoso orientador, sempre pronto a ouvi-lo, atendeu a sua solicitação. E assim que se acomodaram, Getúlio começou dizendo: Querido irmão, sabe do que preciso. Sabe que não prescindo de sua companhia, do seu aconselhamento, das suas palavras de orientação que me asserenam. Pois fale o que preocupa tanto hoje. Pelo que acabamos de ver, diante das minhas responsabilidades lá na Terra, como presidente de uma nação, o meu espírito granjeou os maiores compromissos. Por que tem esse sentimento? O que quer dizer com isso? O senhor não compartilha da minha conclusão? Por enquanto, eu nada direi, devolvi-lo primeiro. Tudo que, a partir de hoje mesmo, a partir de você mesmo, em conclusões, após as análises, lhe será muito mais benéfico ao espírito. Já lhe disse, não estou aqui como julgador, e nem me cabe apontar-lhe nada, ainda que o irmão mesmo o faça. Depois sim, comentarei alguns pontos, se houver necessidade. Hoje senti-me diante do que realizei, o último dos homens sobre a face da terra. E o que levou a tal julgamento? O senhor estava lá e viu o que preparei, organizei e fiz apenas com uma única finalidade. Sim, vi tudo, mas fale sobre o que mais o preocupa. Como pude, naquela época, conseguir que quase uma nação inteira me apoiasse num ato tão sórdido como o que praticamos? Usamos de artifícios criados por nós. Utilizamos de forma aterradora situações que poderiam, se bem dirigidas, ter sido solucionadas de forma fácil. Tudo foi preparado para que o fim colimado fosse atingido. Noto que você começou a falar não mais na primeira pessoa do singular, mas está usando nós. Sim, o conluio era mais amplo que apenas a minha mente. Era o ato final que verificou. Tive o auxílio de muitos que me ajudaram, não só a conseguir, mas a arquitetar. Não era apenas uma cabeça pensante, mas diversas. O senhor viu as reuniões mais ou menos secretas que realizávamos para arquitetar e planificar direcionamentos para os nossos atos, e nelas sempre tive muitos companheiros que compartilharam dos mesmos anseios que eu. Getúlio calou-se um instante, mas irmão José pediu-lhe: Continue, que isso lhe fará bem. Aqueles que me auxiliavam diziam-se meus amigos, e assim eu os considerava. E a nossa amizade, pelos compromissos das artimanhas, aumentava cada vez mais. Quando nós próprios, como cabeças de um plano, nos deixamos empolgar as atitudes que os outros tomam, fogem ao nosso controle e eles passam a agir por si próprios, desejando ajudar cada vez mais, entendendo que tudo estão colaborando, pois sabem o que pretendemos.
Isso quer dizer que você está indignado consigo próprio, com seus companheiros e arrependido de ter impedido que as eleições se realizassem normalmente como estavam marcadas e o seu governo findo no momento já fixado? Eu não saberia responder. Talvez só a minha ambição e desejo tão intenso de me perpetuar no poder sejam culpados de tudo isso. Mas não justificam as ações que praticaram, não é mesmo? Sim, o senhor não poderá me esclarecer algo a esse respeito? Sei que sentirei aliviado e muito, mas ainda não é o momento certo. Mas não queria reportar as razões anteriores, toda a causa de suas próprias ações. Quando lá estamos, cabe a nós próprios, ao nosso esforço de desfazermos das imperfeições que abrigamos em nós, reagindo ao que não é direito, ao invés de trabalharmos para alcançar os fins que colimamos, sem verificar o que derrubamos pelos caminhos. Ah, irmão, cada dia que passa vão se acumulando preocupações em mim pela consciência dos meus compromissos. Os meus compromissos, bem como suas atitudes corretas, já foram assumidos e praticados. Mas o recordar, o visualizar, conscientizam-me das intensamente e sofro muito. Vejamos um ponto para discutir. Se lhe for permitido voltar à Terra amanhã com todos os propósitos nobres que você tinha, da outra vez com todas as promessas feitas, como agiria? Já pensou nisso? Nunca pensei talvez tornar-se a errar, não é mesmo? Pode ser que sim, uma vez que só não falham em suas tarefas quando reencarnados os espíritos superiores. Por isso esta atividade é necessária, para que fique solidificado em seu espírito o que realizou contrário aos seus propósitos, em desfavor de muitos, e um dia, você mesmo, reagindo contra as suas imperfeições, possa corrigir-se. Se agora já sentiu que agiu erradamente, é um bom sinal. Quando não concordamos com atos indevidos que nós próprios praticamos, é um progresso em caminho para o nosso espírito, que estará atento de outras vezes. Mas continue, não há mais nada a acrescentar? São tantos os detalhes, não é mesmo? Tantas pessoas afastei do meu caminho para que não me impedissem, tantos ajudaram de forma agressiva. Foram muitas coisas que prefiro falar sem especificar nada. E o que me diz da Constituição, já pronta, publicada para o Estado Novo? Como o chamou? Já estava sendo preparada há muito, e quando o golpe foi efetivado, era só publicá-la. O irmão sabe o quanto eu e muitos dos meus companheiros éramos simpáticos a um regime que se instalava na Europa. Muitos de nós tínhamos os mesmos ideais fascistas que lá predominavam, e o exemplo do grande ditador Hitler fortificou aqui os nossos desejos. Agora você tocou num ponto muito importante. Sim, irmão, não mais pode me acusar de ter realizado tudo o que ele realizou posteriormente. Eu não o acuso de nada. Cada um tem a sua própria consciência, que é o melhor regulador das ações, ou para acusar, ou para satisfazer-se com elas. Mas a coincidência nem sempre nos acompanha. Ou melhor, mas a consciência nem sempre nos acompanha de forma julgadora. Naquela oportunidade, a minha consciência ficou feliz e de tudo o que conseguiu, porque você só viu o que lhe interessava. Se tivesse lhe dado mais atenção, analisando o que deixou atrás de si para conseguir o que queria, compreenderia que ela não podia estar satisfeita. Até para sentirmos a nossa consciência, centelha divina dentro de cada um, precisamos saber captar o que ela nos direciona. Só pode ser isso mesmo, o senhor tem razão. Somos nós que não queremos ouvi-la. Nem sempre o que nos tem a dizer interessa aos nossos anseios momentâneos. No entanto, passado o tempo, quando podemos examinar nossas atitudes, afastados da situação que nos envolvia no momento, compreendemos que fomos nós que não lhe demos atenção, obstante ela ali estando e nos alertando. O ambiente da sala onde se encontravam era propício ao trabalho que realizavam. O silêncio, o local mais fechado, proporcionavam-lhe melhor concentração de ideias, a reflexão e a análise dessa parte de tanta importância ao nosso irmão. Já estava no governo há 7 anos, desde que instalá-la pela Revolução de 1930, quando o presidente Washington Luiz fora deposto. Ficaram um período bastante longo e as oportunidades se fizeram para que executasse plano tão belo que levava no espírito
Tomara providências para dar segurança aos trabalhadores, tão desprotegidos pelas leis, mas nunca trabalhou dentro de uma planificação de objetivos que os grandes mandatários devem seguir, construindo uma nação melhor, mais progressista. Isso ele nunca realizou. Apesar dos oportunismos das atitudes, trabalhou em favor da nação, mas o seu objetivo maior e primeiro, o que comandava todas as suas atitudes, era em razão de si mesmo, da sua continuidade no poder, do qual não pressentia se afastar. Não pretendia se afastar. Parecia que ali fora imantado por força poderosa, mas de forma que ele próprio sempre tivera que lutar para que o ímã não perdesse a força e o expulsasse de seu posto. Agora estava entristecido pelo que visualizara, recordava-se de sua nova situação dentro do governo, o governo ditatorial, que conseguiu após lutas silenciosas e trabalhos ingentes, na utilização dos recursos que lhe caíam às mãos ou idealizando outros, tudo convergindo para o mesmo ponto, a cadeira de presidente na qual se sentara. Em vista disso, refletia e analisava. O seu espírito, após as lembranças do que havia realizado, estaria feliz ou de ter permanecido? Nesse particular, irmão José, o que acompanhava, dirigia-lhe perguntas para melhor auxiliá-lo nas reflexões, levantando pontos obscuros do recôndito de sua consciência, a fim de que nada ficasse esquecido para o bem de seu próprio espírito. Irmão Getúlio, conversamos sobre diversos pontos que o afligem. Falamos até da nossa consciência, que avisa quando atravessamos um sinal errado, mas gostaria de fazer-lhe uma pergunta. O que deseja saber? Sabe que muito confio no Senhor. Tenho-o como um amigo e nesse lugar não há mais mentiras que sabemos. Pode perguntar, por favor. De tudo o que já viu, de tudo que se recobrou, e muito terá diante de si que ainda não comentamos. O momento não chegou. Posso lhe perguntar o seguinte: em algum instante você se arrependeu da empreitada que levou para executar na terra, diante do que sente em aborrecimentos e tristezas pelo que cometeu? O senhor sabe que aquele posto estava na terra dentro do meu sangue. Fazia parte das minhas aspirações. Penso que era porque levava comigo a execução da tarefa. Em nenhum momento pensei que, se nada daquilo tivesse acontecido, se para lá tivesse partido como um simples cidadão comum, teria errado menos. Em nenhum momento tive aquele lugar que ocupei como causador de tantas faltas. O que me preocupa não é o posto que ocupei, mas sim a forma como o administrei, as atitudes indevidas que tomei. Tinha todas as oportunidades de me sair bem, se ouvisse, talvez, a voz da minha consciência, mas eu o sufoquei muitas vezes para ouvir a voz dos meus próprios instintos no que se referia à segurança da minha posição. A sua conduta, o aprendizado que já fez, estão contribuindo em muito para auxiliá-lo, agora, na análise de si mesmo. Aqui não há mentiras. Tudo o que fazemos na Terra de forma sorrateira, no mundo espiritual abre-se para todos, e os desejos inconfessáveis lá, aqui estão expostos, sobretudo a um amigo como o Senhor, que me acompanha e me orienta. Disso tudo concluímos que não é a posição que ocupamos lá que vai nos fazer mais ou menos progresso espiritual, mas a forma como desempenhamos as tarefas, a honestidade e correção de caráter com que conduzimos os nossos atos, desde a mais ínfima atividade até a de mandatário maior da nação. Mas o senhor há de convir comigo que quanto mais possibilidades temos, mais vulneráveis ficamos aos erros, maiores os compromissos que assumimos. Sim, não se pode comparar as responsabilidades de um presidente com as que envolvem um simples funcionário de uma repartição. Mas os méritos, tanto de um quanto de outro, são os mesmos diante de Deus. Irmão José, o senhor sabe o quanto tenho estado preocupado e cada vez sofro mais. Muito ainda devo analisar, mas recordo-me de quase tudo e tenho receios. As culpas vão se acumulando e o sofrimento aumentando. Ainda demorará muitos dias para terminarmos. Se você já se recorda, sabe o que deve ser realizado. E quanto tempo mais permaneceu no seu posto, não é mesmo? Tenho noção de muito, mas não vejo hora de terminar, para, através de um trabalho, redimir um pouco de minhas culpas. Não se preocupe com isso. Tudo tem o seu momento certo, um momento de plantar e um momento de colher. Eu estou colhendo aqui os espinhos que lá plantei, não é verdade? Não disse isso. Todos nós, lá,
plantamos espinhos, mas às vezes, entre os espinhos, encontramos alguma rosa perfumada que foi plantada por nós, e o seu perfume é o que nos alimenta o espírito, nos momentos que sentimos a picada dos espinhos que nós próprios cultivamos. Se você desejar, poderá se retirar. Já falamos bastante por hoje, e amanhã, então, retomaremos o nosso trabalho. Procure, como sempre, distrair-se. Ore, assista a preleções realizadas no salão, que só o ajudarão a transpor esses momentos difíceis. Obrigado, irmão José, por todo o carinho com que me trata. O Senhor tem sido um anjo bom que me acompanha e me orienta. Que Deus também o abençoe por isso. Apenas realizo o meu trabalho e o faço com muito amor. Que Deus o ampare e proteja e o auxilie sempre a transpor esses momentos para um novo amanhã radioso. Meus irmãos, com essa leitura a gente fica pensando nos mandatários que temos tido aqui no Brasil. Os outros, como se comportaram? Fizeram também barbaridades? Temos recordações muito recentes de atitudes terríveis que ocorreram no nosso Brasil. Mas todos se redimem mais cedo ou mais tarde, não é mesmo? Também chegará a nossa vez de termos as nossas memórias. Por hoje ficamos por aqui e aguardo todos na sequência do nosso estudo. Abraços.